Graça e paz, amados que estão aqui na igreja, e a todos os irmãos que estão vendo através da live. O Senhor te abençoe. O Senhor tem algo para ministrar ao teu coração nessa noite. Creio que o Senhor, nós estávamos aqui no culto de oração, e estávamos clamando ao Senhor, tirando um tempo particular e um tempo juntos, clamando pelo Brasil, pela situação que está acontecendo, E também tiramos um tempo para estar trazendo uma parte do muito que o Senhor tem nos dado, a parte de finanças. Então, lembrando, se você desejar, nós estamos agora dizimando os irmãos aqui. Se você desejar fazê-lo, você pode fazer através de depósito, transferência, vindo no culto na quarta-feira ou na secretaria, trazendo no horário comercial. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar ministrando algo que semana passada aqui no culto de oração eu compartilhei, veio para mim no momento que eu estava ali orando, eu compartilhei um pouquinho com os irmãos que estavam aqui, ali embaixo, antes da pastora Norma trazer a live. Eu compartilhei um pouquinho, alguns aspectos, e eu estou trazendo algo um pouco mais extenso, um pouquinho mais, que a live é curta, mas para que você também, a igreja no todo, os irmãos ouviram aqui, os que estavam semana passada, eu quero trazer para toda a igreja que está aí ouvindo agora, que vai ouvir a live depois. Isso está em Eclesiastes. Se você quiser abrir também aí na sua casa, no seu celular, na Bíblia, Eclesiastes 3, eu vou ler do versículo 1 até o 9, Eclesiastes 3, do 1 até o 9. Eclesiastes 3, 1 ao 9, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Amados, na realidade, quando eu trouxe semana passada aqui para os irmãos aqui embaixo, eu só queria, na realidade eu pensei em algo e Deus trouxe algo diferente para mim, no próprio quarta-feira passada, é o que eu vou compartilhar também hoje. Eu só pensei em trazer, ali quando fala tempo de abraçar e tempo de deixar-se de abraçar, porque nós fomos entregar aquele óleo para as famílias, e teve irmão que eu olhava para ele tinha um grande desejo de me abraçar, e eu via como é difícil deixar-se de abraçar. As pessoas queriam ser abraçadas, mais uma pessoa a gente notou isso. Então eu queria só falar disso. De repente Deus mostrou algo diferente do que eu nunca tinha olhado nesse aspecto. E o foco disso que eu li para vocês é o versículo 1, que eu vou ler de novo para ficar claro. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui nesses versículos usa-se muito a palavra tempo. Tempo. Então o tempo, ele tem duas definições. Tem o tempo cronos. Cronos quer dizer que é uma definição do tempo cronológico e físico, compreendido como anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Quiser ser bem específicos, milésimos de segundo, centésimo, mas é tempo, esse é o cronos. Ele fala, agora o interessante aqui, que tem algo dentro disso também, interessante. Aqui fala de quantidade, esse cronos, esse tempo fala de quantidade, que daí se refere a anos, dias, meses,
Agora vamos lá. Outro tempo é o tempo Kairos. Mas aqui tem algo bem interessante aqui, muito mais do que nós mencionamos. Preste atenção. A palavra Kairos é uma palavra de origem grega, que significa, olha bem, momento certo ou oportuno. Isso aqui se refere à qualidade. No Novo Testamento, essa palavra significa o tempo designado no propósito de Deus. É o momento em que Deus age. Tá. Cronos todo mundo entendeu. Kairos é dado ênfase ao tempo de Deus. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia é 1000 anos. O tempo de Deus é diferenciado do nosso tempo Cronos. Beleza. Também poderíamos entender que seria o tempo quando Deus faz alguma coisa, Ele age num ser humano em uma situação. Tempo Kairos. Mas aqui tem algo também bem profundo. Isso nós vamos entender agora, não precisa abrir, fica aí aberto em Eclesiastes 3, que a gente vai voltar. Lá em Efésios 5, no versículo 15 e 16, diz assim, olha que interessante, o apóstolo Paulo falando, portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra, essa frase, remindo o tempo, esse tempo aqui, traduzido no original, é o tempo Kairos. Como isso? Aqui está falando para os homens, não está falando sobre 1000 anos para Deus, o tempo de Deus lá no céu, na glória. Aqui está dizendo, Paulo diz que é para nós remir o tempo. A palavra remir fala de resgatar, certo? Tem como nós resgatarmos o tempo que já passou? Tipo, a meia hora que passou atrás, dá para resgatá-la? Não, não dá. Não dá. Então o que Deus está querendo dizer isso? Ele diz, remindo o tempo. Amados, aqui há mais uma prova que não é o tempo Cronos, porque o tempo Cronos não dá para nós recuperarmos, não dá para trazer de volta, não dá para remi-lo, né? Aqui está falando de um tempo de Deus. O que é isso aqui? Paulo está falando pela revelação do Espírito Santo, que é para nós recuperarmos o que perdemos em Deus. Isso não é tempo Cronos, isso não é um tempo cronológico. Agora, para nós entendermos, vamos dizer que eu estou observando um irmão da igreja, não posso sair, é mais amplo aqui o espaço, Joey? Posso vir aqui ver? Tá? Vamos dizer que eu senti que eu preciso falar algo para um irmão, certo? Deus ministrou que ele precisa, alguma coisa que ele está com dificuldade, Deus mostrou para mim, beleza. Se eu decidir, eu vou falar com ele, na terça-feira, às 22 horas, eu achei um tempo Cronos para falar com ele, mas talvez não seja o tempo Kairos. Explicando melhor, talvez é muito antecipado, o irmão não cresceu ainda. Se eu decidir só falar com ele daqui 6 meses, decidir lá em agosto desse ano, eu vou conversar com ele para ele crescer um pouquinho, eu posso estar fazendo muito tarde e o irmão pode cair. E eu estou achando que um tempo Cronos é uma decisão boa, mas não é. O Kairos que aqui está revelando, que está mostrando, essa segunda entendimento de Kairos, o primeiro é de Deus, o tempo de Deus, é nós acharmos o momento exato. Você entendeu? Eu olhei para ele, Deus tocou, é agora o momento. Eu não determinei um tempo Cronos, Deus mostrou um tempo Kairos, que é um dos significados, que é o que? Momento oportuno, momento exato. Você entendeu? Então Kairos é o tempo de Deus, é a cronologia de Deus no céu, é assim, é o momento que Deus age, é assim, mas é o momento que nós fazemos a coisa certa no momento exato. Deu para entender? Deus aqui está ministrando, um exemplo, e você tem, de repente ele traz para você alguma coisa que mexeu lá, é bem alguma coisa que você está tendo dificuldade. Você vai determinar quando vai se quebrantar? Esse é o momento oportuno, isso é o Kairos. Você entendeu?
Então esse tempo aqui de Eclesiastes tanto fala de tempo Cronos quanto tempo Kairos. Então, agora o que eu quero entrar exatamente no que Deus mostrou para mim semana passada. A primeira parte do versículo ali, do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. O que Deus está dizendo para nós isso? O que Ele quer explicar? Que tem o tempo certo para tudo. Tudo deve acontecer no tempo determinado, nem antes, nem depois. Tem um tempo determinado para cada situação. Não, o acaso, a sorte, não. Aqui está dizendo que tudo, olha bem, tudo, não deixa nada de fora. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo certo para cada situação. Não adianta a gente antecipar, querido. Não adianta dizer, eu quero, eu preciso, Senhor. Sim, tu pode pedir, mas não exigir. Aquele ditado que o mundo fala que Deus, como é que é? Tarda, mas não falha. Não, que a parte final é verdadeira, Deus não falha, mas Deus não vai tardar nunca. É porque o homem quer antecipar. O homem quer no tempo Cronos, e ele determina quando tem que ser. Deus vem no tempo Kairos, no tempo dele. Por isso ele não tarda. Deus vem no tempo certo e ele não falha. Amém? Glória a Deus. Então a primeira parte, tudo tem seu tempo determinado. Nada foge do controle do Senhor. Tudo o que acontece tem um tempo exato. Mas tanta coisa ruim agora, o coronavírus, essa pandemia. Talvez alguns digam, eu falei semana passada, Deus tem a vontade dele que é perfeita, certo? Mas existe duas vontades. Tem a vontade diretiva, aquela que ele deseja que aconteça, que está no propósito dele, amém? E tem a vontade permissiva, que não estava no propósito, mas o homem muitas vezes se meteu na história, o homem botou a mão dele na situação, como aconteceu lá no Éden, e daí Deus pega essa vontade permissiva. Por que permissiva? Porque ele deixou ao homem essa escolha, como ele disse, pode comer de todas as árvores do jardim, somente desta. Eu não sei quantas milhões de árvores, eu acho que não eram algumas milhões de árvores tinham no Jardim do Éden, porque o propósito era eterno da humanidade, era morar no Jardim do Éden, e Deus falou, crescer e multiplicai-vos, ia ter muita gente, toda essa população ia estar dentro do Jardim do Éden, então não tinha poucas árvores, uma só não podia comer, e o homem foi lá e mexeu naquela árvore, comeu dela, do fruto. O que acontece? Deus deixou essa abertura de nós escolhermos qual caminho devemos seguir. Ele quer que a gente escolha o certo, ele bota a bênção e a maldição diante dos nossos olhos, mas ele diz, eu aconselho que vocês busquem a bênção, mas está aqui, eu quero que vocês escolham, vocês têm que decidirem, se vocês me querem, não me querem me seguir ou não, querem obedecer ou não. Eu aconselho que vocês façam o certo, mas eu deixo vocês escolher, a decisão tem que ser do homem. Então, aqui, Deus, ele tem o tempo para tudo. Agora, essa pandemia, é o que está sendo falado no mundo todo, é vontade diretiva ou permissiva de Deus? Eu que não vou dizer. Mas é permissiva? Talvez sim, porque não estava no plano, lá no original seria permissiva, porque o homem não teria pecado, certo? Então não teria pandemia. Mas hoje, na atualidade, é permissiva ou diretiva? Não sei. Às vezes o homem precisa ser corrigido. Só sei que existe uma vontade, sendo permissiva ou diretiva. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado. Esse ano 2020 foi um tempo determinado para essa pandemia, por permissiva ou diretiva. Deus não manda enfermidade nenhuma, o homem que trouxe essa enfermidade pelo pecado, mas tem um tempo determinado. Agora, vamos lá, na parte B do versículo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que me chama muito a atenção é a palavra propósito.
Eu nunca tinha olhado esse versículo 1 dessa forma. Eu sempre só olhava no sentido de há tempo para isso e tempo para aquilo, tempo para fazer isso, mas eu nunca tinha olhado dessa forma. Tudo tem seu tempo determinado, a determinação aqui, um tempo determinado específico. Eu nunca tinha olhado principalmente essa parte, que há tempo para todo propósito. Essa palavra propósito me chamou muita atenção. A palavra propósito, ele quer dizer intenção de fazer algo. A palavra propósito também quer dizer projeto, designo, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Se fosse traduzir, há tempo para toda finalidade debaixo do céu, há tempo para todo designo, para todo objetivo. Em resumo, tudo acontece no tempo determinado e para isso tem um propósito. Você entendeu? Tudo acontece no tempo certo, é isso que está dizendo Eclesiastes 3:1. Acontece no tempo certo, seja bom ou ruim, permissivo ou diretivo, acontece no tempo determinado, e ainda isso que acontece tem um propósito. Como isso? Deus tem um propósito no sofrimento, no que pode estar acontecendo? Ele não queria, talvez, querido. Na realidade, ele queria como tivesse obedecido, ao ponto que ele fez isso como resgate, novamente mandando o seu próprio filho, para que o homem fosse livre de toda maldição, a maldição da morte, a condenação eterna. Mas o homem é inclinado a se desviar dele, e para que se ele precisar, se for uma situação difícil, de dor, para que essa pessoa se humilhe, se volte para ele. Deus usa situações para que a gente ouça, entenda e venha para ele, mas o homem não quer, e às vezes ele dá um chacoalho, dá um aperto, tira alguma coisa, ele pega aquilo que talvez o homem mexeu, o homem fez, o homem formulou e gerou essa crise, e ele ainda trabalha para que a gente seja um pouco melhor. Então, se a vontade permissiva, ele não queria que isso estivesse acontecendo, ele ainda pega isso para trabalhar o nosso caráter. Que tremendo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus trabalha em nossas vidas no momento certo e da forma correta. Deus não erra. A palavra do Senhor chega a dizer que ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa muitas vezes dores para que a gente possa ser curado, apertos para que a gente tenha uma experiência um pouco maior. Jó, que diga isso, né? Ele podia dizer que realmente eu fui espremido para que eu pudesse ter uma revelação maior. Foi louco o que aconteceu com Jó, louco demais. Não foi um dia, foi 6 meses de perdeu tudo. Deus tem propósitos em todas as circunstâncias. Olha para o irmão, e você aí na sua casa, olha para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, diga assim, Deus tem propósito em todas as circunstâncias. Deus tem propósito em todas. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, aí de novo essa palavra, tudo, todas. Deus tem propósito em todas as circunstâncias, seja a sua vontade diretiva ou permissiva, Ele tem propósito. Uma palavra que o pastor Tony sempre fala: não troque os propósitos por propostas. Eu dei uma arrumadinha aqui, o pastor fala meio errado, e ele está aqui me ouvindo, estou brincando, pastor, ele fala certinho. Eu só botei aqui para basear no que eu estou falando. Não troque os propósitos de Deus pelas propostas dos homens. Depois pode me copiar, tá, pastor, na outra pregação. Promessas. Não troque os propósitos de Deus por promessas, né? Promessa de homens. As promessas de Deus por propostas, né? Tu fala, né?
Aqui não troca os propósitos, aqui fala que há tempo para todo propósito. Não troca o propósito de Deus pelas propostas dos homens. Nós não devemos perguntar, por que Deus? Por quê? Mas o que Deus você quer nos ensinar? Ou trabalhar em nós? Por que, né, a gente tem que andar de máscara, né? Eu tirei a máscara agora porque eu estou a quase 10 metros da primeira pessoa, que é o pastor Tony, né? Mas a gente está andando tudo aqui na igreja com máscara, higienizando a mão, né? Mas por que tudo isso? Por que tem que ficar trancado dentro de casa? Por que o Senhor deixa acontecer? Isso é uma pergunta totalmente errada. Mas o que, Deus, o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer trabalhar no meu caráter? O que o Senhor quer melhorar em mim? Tudo tem seu tempo determinado. Então Deus não errou. Mas não foi Deus. Ainda Deus trabalha. Também pode ser Deus. Eu que não vou dizer não. Pode ser uma correção. E correção é ruim. Quem gosta de ser corrigido? A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. E açoita a todo que recebe por filho. Dói. Varinha dói. Açoite dói. Então nem sempre o agir de Deus ele é agradável, porque o agir às vezes é para nos, a intenção sempre é nos levar mais para perto dele. Umas vezes ele age para responder algo que a gente está pedindo, e algumas vezes ele age para nos tirar do erro. Mas todas as vezes é para nos levar para cima, não para baixo. Não é para nos humilhar. Seja uma bênção, né? Sabor, como o pastor Tony fala, estou usando tuas palavras. Sabor laranja ou sabor limão, né? Todo mundo fica feliz com o sabor laranja, mas mesmo a bênção sabor limão, a prova, não é para nos levar para baixo, é para nos levar para cima, para perto dele. Não é para nos humilhar, é para nos fazer melhores, podemos chegar mais perto dele. Amém? Então tudo tem seu tempo determinado, e há todo propósito, e há tempo para todo propósito. Que propósito você tem no seu coração? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nem sabia o que é isso? Não, tem que saber. Você só vai por ir? Vem para a igreja? Eu vou. Eu sou crente, eu leio a Bíblia, tá? Eu leio porque disseram que tem que ler. Que propósito tens? Tu tens meta, objetivo, propósito? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Você está no propósito de Deus? Você está alinhado ao propósito dele, os propósitos dele, os sonhos dele para a sua vida? Aleluia. Vamos orar? Os irmãos aqui, se pudessem levantar, vamos estar orando. Os irmãos aí, em casa, se puder baixar sua cabeça e orar, pedir a graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti nesse momento, Senhor. Senhor, nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós nos submetemos à Sua vontade, ao Seu querer, ao Seu agir, Senhor. Mesmo vivendo assim nessa terra, Senhor, no cronos dessa terra, nós queremos experimentar, Senhor, o Kairos do Senhor. Experimentar o Kairos no sentido de termos experiências, o agir do Senhor na nossa vida, mas também sabermos, Senhor, que o Senhor deseja que façamos as coisas no momento certo. Que possamos, Senhor, saber o momento certo para cada situação. Que possamos fazer como o apóstolo Paulo falou, remir o tempo, recuperar o que perdemos, Senhor. E esse é o tempo oportuno, o tempo que estamos na Sua presença, o tempo que a Sua palavra tem sido ministrada. Esse é o Kairos, é um tempo determinado e oportuno, Senhor, um tempo certo. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração diante de Ti, e possamos entender, Senhor,
que o Senhor tem todo o controle. Seja, Senhor, o que está acontecendo uma vontade permissiva ou diretiva do Senhor, o Senhor tem todo o controle. Jesus, tu continuas sendo e sempre serás o Senhor. Tu dominas, tu controlas, tu és o dono de todas as coisas. Que possamos entender, Senhor, que existe um propósito para todo agir e para todas as coisas que acontecem ao nosso derredor. E que possamos deixar o Senhor agir, Senhor. Que não venhamos a questioná-lo por que está acontecendo, mas venhamos a entender o que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Que possamos ter essa revelação e esse entendimento e esse agir diante de Ti, Pai. Nós pedimos isso no maravilhoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Vocês que estão aqui, Deus abençoe, um bom término, continuação de semana, né? E até domingo lá na igreja, você aí de casa, lá no sítio. Domingo, o culto é lá no sítio da igreja, às 15h30. Estaremos lá adorando o Senhor, estaremos lá buscando a presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.